Ai. Amparo Santos vem aí, olê, olê, olá. Amparo Santos vem aí, olê, olê, olá. Amparo Santos vem aí. Aê, aê. Vamos começar mais um programa Amparo Santos. Estamos aqui no Instituto Federal da Bahia, no campus Salvador. E é por isso que eu vim de uma maneira mais descontraída, usando uma bermuda, para entrar mais no clima desse colégio. O nosso programa vai falar do Brasil no contexto da Guerra Fria. Nesse caso, nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial foram formadas duas novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que juntos disputavam pelo poder. O começo dessa guerra, o clímax dessa guerra começou a partir da adoção do Plano Truman pelos Estados Unidos, onde eles apoiavam os governos anticomunistas. Vou chamar uma das dançarinas belíssimas para responder uma pergunta. Você sabia que a Guerra Fria teve dois períodos? Quais são eles? Um mais frio, mais quente? Hã? Um mais frio e outro mais quente. Sabe nada você. Sai pra lá, vem você. Responda a pergunta dela. Havia o poder ideológico relacionado com as propagandas políticas e culturais, e havia o poder político, que estava relacionado com a manutenção do poder sem haver derramamento de sangue. Acertou! Aê, pega um violino, aê! A outra pessoa, vem você. Vicky, você sabia quais são os objetivos do Plano Marshall lançado em 1947? O Plano Marshall é uma marchinha de música. Hã? Brincadeira! O Plano Marshall é um programa dos Estados Unidos que visa, no caso, ajudar a economia europeia, me lembrei. Além disso, faz parte de uma política neoliberal americana. Também nessa época foi criada a OTAN. Chega, aê! Agora vamos pro nosso quadro Patrícia tá na rua. É com você, filhinha! Oi papai, oi pessoal de casa. Estamos aqui no Parque Residencial de Terra Mirim com um pós-doutor em História Política formado pela UFRJ, é bom que se diga, né pessoal, Aurino Araújo. E vamos fazer algumas perguntas para as pessoas acerca do governo Getúlio Vargas em 1930, o governo de Dutra em 1946 e o segundo governo Getúlio Vargas em 1951. E aí, Aurino, será que as pessoas vão acertar as nossas perguntas? Olá, Patrícia. Espero que sim, mas vamos nessa aventura aí para saber o que o pessoal sabe sobre a história política do Brasil. Então vamos lá, vamos procurar o primeiro participante. Olá, tudo bem? Olá, Como é seu nome? meu nome é Agri Joana. Olá, Agri. Bem, estamos com um quadro para responder acerca de algumas perguntas de história. Será que você topa o nosso desafio? Se você topar, de cara você já ganha R$100. E se você responder o resto das perguntas de forma completa, você pode ganhar até R$1.000. Oi, eu topo, adoro dinheiro. Então tá, vamos à primeira pergunta. Quais foram as grandes novidades do primeiro governo de Getúlio Vargas em 1930? Ah, essa é fácil, foi o reconhecimento das questões trabalhistas. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Isso mesmo, Agri. Mas, além disso, houve reformas no sistema eleitoral e havia uma grande expectativa de superação do atraso gerado pelo velho sistema. E essa expectativa vinha por parte da elite, dos intelectuais que buscavam entender o Brasil, como é o caso de Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, e dos artistas que ansiavam um outro Brasil. Ah, sim, entendi. Sérgio Buarque de Holanda, do jeitinho brasileiro, né, Aurino? Isso é ele mesmo. Agora vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Quais as referências políticas do Estado Novo, que começou em 1937? Pelo que eu sei, foram as referências do governo de direita, como os governos fascistas da Alemanha e da Itália. E aí, Aurino, é isso mesmo? Isso mesmo. Mas, além das inspirações nazifascistas dos regimes totalitários da Itália e da Alemanha, houve também inspiração dos governos autoritários, também fascistas, de Portugal, Espanha e da Polônia. E esses regimes autoritários, eles refletiram na característica do Estado Novo, que baseou-se no fechamento dos partidos políticos, numa constituição em moldes fascistas, na forte repressão do Estado, a tortura, a violência, a censura aos meios de comunicação, o controle pelos sindicatos, a questão da propaganda aos líderes nacionais.
E havia também uma forte tendência anticomunista que se desenvolveu em 1935 após uma tentativa de revolta por parte dos comunistas. E isso foi base de justificativa para o golpe que instaurou o Estado Novo no Brasil aqui, em 1937. Entendi, ótimo. Agora vamos à última pergunta. Qual a influência exercida pela Segunda Guerra Mundial na ditadura de Vargas? O Brasil não entrou no lado dos aliados, que era a Inglaterra, França e Estados Unidos? Bom, como o governo de Vargas tinha o molde fascista, acho que isso deve ter repercutido de algum modo pelo país. E aí, gente? Bom, é isso mesmo, mas podemos completar essa frase. Surgiu uma contradição no país, realmente, de fato, porque o país ele lutou contra as forças fascistas internacionais, mas sustentava internamente uma ditadura em moldes fascistas. E antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, já havia oposições ao governo de Getúlio Vargas, como é o caso do Manifesto dos Mineiros, em 1943, e o Boletim do Ministério dos Trabalhadores de Indústria e Comércio, de 1942. E com isso, Getúlio Vargas teve que reconhecer a volta dos partidos políticos, a anistia aos presos, o fim da censura e reatou relações com a União Soviética. Com o golpe militar, Getúlio Vargas ele se afastou do poder e nas próximas eleições seguintes, Eurico Gaspar Dutra, que era o ex-ministro da Guerra, ele foi eleito presidente da República. Bem, Agnes, você já tem R$100 pelo fato de ter participado, mas só que eu só vou poder te dar R$500, porque foram um pouco incompletas as respostas. Aqui, 100 e seu 500. Obrigada pela participação, viu? Muito obrigada, vou pagar tudo. Tá bom, agora vamos procurar outro participante. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Oi, Jordânia. Bem, você topa participar do nosso quadro para responder algumas perguntas de história e de cara já ganhar R$100? Claro. Bem, acho que você vai se dar bem. Tem cara de que gosta muito de TV. Bem, em relação à primeira pergunta, quais os resquícios da ditadura de Vargas no governo democrático de Dutra? Resquícios? Isso é líquido? Bom, mas resquícios, se é democrático, não teria como ser. Será? Vamos ver. Bom, como você não respondeu a nossa pergunta, eu vou ser obrigado a respondê-la para o público de casa. Dutra, ele representava uma força conservadora. E apesar de existir naquele momento o pluralismo partidário e as eleições diretas, mantinha-se um sindicalismo corporativo e outras contribuições da extinta ditadura. Entretanto, não é correto entender o governo Dutra como uma redemocratização, por conta do seu corporativismo e típico do Estado Novo. Fala-se então numa democracia relativa naquele momento, no qual houve a participação popular na política, que isso refletiu as novas configurações econômicas e sociais da época. Interessante, obrigada. Agora vamos para a segunda pergunta. Como foi o governo de Dutra no aspecto econômico? Pergunta difícil. Mas acho que foi bastante ruim, eu nunca nem ouvi falar dele. Vamos ver. Bom, o governo Dutra economicamente era inerte. A sua proposta ficou conhecida como Plano SALT, cuja sigla significa Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Mas as suas propostas administrativas eram tímidas. Diferentemente do governo de Getúlio Vargas, Dutra ele não tinha uma tendência desenvolvimentista, desenvolver a indústria nacional, pois ele defendia a entrada do capital estrangeiro para desenvolver a economia do país. Entendi, muito bem explicado. Agora vamos para a última pergunta para ver se você consegue acertar essa. O que eram as duas correntes, entreguistas e nacionalistas? Pessoas que se entregam à nação? E aí, Aurino, qual seria a verdadeira resposta? Bom, eu acho que está na hora de vocês começar a estudar um pouquinho, por essas respostas, mas tudo bem, eu vou responder. Os nacionalistas, eles defendiam o desenvolvimento autônomo do país. E os entreguistas, de suma, eles defendiam a total abertura ao capital estrangeiro. Mas é importante a gente ressaltar que
os nacionalistas não abriram mão do capital estrangeiro. E nem os entreguistas, eles foram contra também as ideias estatizantes para o desenvolvimento do país. Entendi. Muito obrigada, viu? Não. Bem, como você não respondeu a nenhuma pergunta de maneira correta, eu só vou poder te dar R$100. Epa, me dê esse 500 aqui, senão tu vai me mata. Só isso. Exatamente. Tinha que responder as perguntas. Beijo no ombro pra você, que é pra sexta. Tudo bem. Agora vamos procurar outro participante, que dessa vez, com fé em Deus, vai saber responder a pergunta. Vamos procurar agora outro participante para ver se esse consegue ganhar os tão sonhados R$1000. Vamos lá. Tem um aqui. Olá, tudo bem? Tudo. Qual é seu nome? Diego. Bem, Diego, a gente tem um quadro no nosso programa. Se você topar responder algumas perguntas acerca da história, você já ganha R$100. E se você responder todas elas de forma completa, você pode ganhar até R$1000. Você topa? Claro, eu faço faculdade de História e eu tô precisando desse dinheiro. Então vamos lá. Como a posição de Vargas influenciou os bancos mundiais? O cunho nacionalista de Vargas, ele assustou os grandes bancos mundiais, que praticamente não investiram no Brasil. Entretanto, com base na Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. E esse banco fazia parte de uma administração pública bem formada. Legal. Excelente resposta. Finalmente não tenho que dizer mais nada. Então vamos para a segunda pergunta. Como foi o campo ideológico do segundo governo de Vargas? Olha, foi popular. Era baseado no apoio de estudantes, militares, operários de seu trabalho com petróleo e também tinha um caráter fortemente nacionalista. Além disso, Vargas conseguiu tomar consciência do quadro de subdesenvolvimento em que se encontrava o Brasil, fazendo vários investimentos. Também é bom que se diga que existiu o lema de Vargas, o petróleo pelo menos é nosso. E aí, Aurino? Brilhante. Esse eu digo que vai ser o futuro doutor em História Política, pelo FJ, viu? Então vamos lá, esse finalmente merece os R$1000. Vou tirar aqui o dinheiro pra você. Cadê o dinheiro? Eu vou encontrar. Deve Cadê o dinheiro, Santos? Papai que tá segurando. Aqui, ó. Toma. Aê! Meu cartão não. Vamos lá. Tchau, parabéns. Agora é com você, papai. Quer dinheiro? E agora vamos começar o jogo da caixa. Vem pra cá, Lorena Marquezine, Garneira Seco. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aê, pra apresentar o nosso programa. Beleza? Final. Para explicar o jogo, lembre-se que cada uma vai puxar um número e cada número corresponde a uma palavra. Nesse caso, eu vou dar 4 dicas para vocês tentarem acertar essa palavra. A primeira dica corresponde a 20 pontos. A segunda dica, 15 pontos. A terceira, 10 pontos. E a quarta, 5 pontos. No final, o vencedor vai receber o prêmio convertido em dinheiro. Aê! Bom, para começar, bata para o ímpar para ver quem vai ser a primeira a puxar o número. Aê, Lorena Marquezine, esse é o seu número. Número 5. Vamos lá. A primeira dica é projeto efetivo de financiamento e planejamento. Difícil, né? Nossa, nem vai chutar. A segunda dica é mobilização interna realista com capital estrangeiro privado. Eu quero ver se vai acertar. Que dica mais escrota? Não sei. Ah, não dá. Olha lá isso aqui. 50 anos em 5. Ah, é o plano de metas excelente. Aê, acertou. Parabéns, você ganhou 10 pontos. Diante do fracasso dos planos econômicos do governo
Dutra e Vargas, as tentativas de desenvolvimento industrial no Brasil só alcançaram relevância no governo de JK, com plano de metas. Nesse caso, era necessária uma mobilização interna realista com participação do capital estrangeiro, privado. A Comissão Mista de 1950 a 53 foi fundamental para que isso acontecesse. Mas é importante ressaltar que o plano de metas não se tratava de delineamentos fiscais e monetários, mas sim de objetivos concretos expressos em resultados quantificáveis. Agora é sua vez, Gardênia. Vamos sortear um número. Opa, número 2. Aê! A primeira dica é a seguinte. Lucas Lopes e seu plano monetário cambial liberal. Essa dica é fácil. Mas santa misericórdia! Quem fez isso? Não sei. Ai meu Deus. Segunda dica. Compromisso com FMI não empréstimo de 300 milhões de dólares. A mínima ideia. Combinado, meu Deus do céu. Terceira dica. Olha lá. Postura adotada por JK em detrimento do saneamento da economia. Tá fácil. Ah, eu vou chutar. Não te desenvolvimento de JK. Aê, acertou! 10 pontos, agora empatou de novo. Vou deixar clara a situação para o pessoal de casa. O grupo de Lucas Lopes entregou a JK um plano econômico liberal de ajuste monetário e cambial, baseado no FMI. Entretanto, esse plano foi abandonado pelo presidente, pois o FMI não emprestou ao Brasil o dinheiro solicitado, o que gerou o rompimento com essa instituição. Tudo isso contribuiu o programa desenvolvimentista de JK e adiou para o próximo governo a resolução do problema da dívida externa no Brasil. Agora é a sua vez, Lorena Marquezine, vamos lá, sorteio o número. Número 4, aê, número 4, a primeira dica para você, vamos ver se acerta. Órgão da ONU, criado em 1948. Tá difícil aqui, viu? Olha a segunda dica. Órgão em si vigorou as políticas de substituição de produtos importados. Ih, que hora que esse jogo acaba aí? Não sei não. Ai meu Deus, já veio embora, tá horrível aqui. Olha a terceira dica, essa é fácil. Prevaleceu no governo de JK com a política chamada de pontos de germinação. Ah, é a CEPAL. Isso aí, aê Lorena! Mais 10 pontos para você estar na frente. O pensamento da CEPAL, por meio dos autoestados, de que o investimento estatal também deveria se botar para o plano de crescimento, venceu no governo de JK em detrimento de Roberto de Oliveira Campos, ou seja, uma política de estrangulamento. Enfim, o objetivo da CEPAL foi de priorizar a produção de bens de capital de maneira mais ou menos gradualista. JK articulou o planejamento do seu governo tendo com base no princípio da CEPAL, contando com a ajuda de grupos menores, mais operacionais, o que ocorreu na prática. Aê, agora é você, Gardênia Seca, eu sorteio o número, vamos lá, para a próxima dica, a próxima palavra, número 6, preste atenção, essa palavra é fácil, olha só a dica, órgão criado por seus deputados e subordinado diretamente à presidência. Tá fácil, olha essa dica. Foi criado devido à insuficiência de obras como o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E se você não acertar agora, vai ficar para ela, peixe. Olha só, o seu objetivo era desenvolver a região Nordeste. Ah, já sei, a Sudene. Aê, acertou! Aê, 10 pontos, agora você passou de novo o jogo. É a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que por ser subordinada à presidência, possuía a vantagem de possibilitar barganhas políticas para a região, onde o controle político escapava do domínio central. Celso Furtado, o seu idealizador, foi o primeiro a apontar o problema do colonialismo interno. Agora é a sua vez, Lorena. Vamos lá, pega o número.
Vamos lá. Número 1, ronco do povo. Vamos lá nessa dica. Não possuía um plano de governo. Não sabe nada desse programa, meu Deus do céu. Priorizou uma política externa independente. Eu não sei! Nossa senhora, o que a produção arranjou, meu Deus? Fica triste, tá fácil. Possuía forte oposição interna durante o seu mandato, valendo 10 pontos. Ih, que palhaçada! Você não sabendo. Meu Deus. Olha, última dica, valendo 5 pontos por não vai pro auditório. Tentou dar um golpe por meio da sua renúncia e menos de 7 meses de governo. Aí todo mundo sabe. Ah, já sei! Dia de 4. Aê, acertou 5 pontos pra você. Passou na sua frente. Jânio Quadros foi após JK e tinha um aspecto bem importante que era a busca da autonomia política internacional do Brasil, ou seja, uma tentativa de se tornar independente dos Estados Unidos. Essa política e inflação geraram forte oposição interna. Vamos lá, Gardênia, agora é sua vez. Sorteia o próximo número, a última dica. Quem será que vai ganhar? Número 3, aê! Número 3. Olha só, palavra número 3 também é fácil. Última, eu não sei quem vai ganhar. Gardênia, olha a dica. O seu governo representou o risco de instauração da República Sindicalista. Dilma! Meu Deus, o quê? Dilma! O quê? Dilma! Nossa! Que vergonha! Olha essa. O seu governo continuou, o seu governo continha apelo direto às massas. Ah, muito fácil. Lula! Hã? Lula! Hã? Lula! Que vergonha, vocês não sabem nada, não sabem nada. O que a produção anotou nesse programa? Fica assim, quero ver se vai acertar. Havia forte reivindicação pela reforma agrária. Continuo sem saber quem é. Ai meu Deus, ai meu Deus. Depois que falaram, você vai querer tirar meu programa do ar. Última dica, não vai levar nada, mas no seu governo houve a criação do plano trienal. Aleluia, acertou! O governo de Jean Goulart foi marcado pela tentativa fracassada do plano trienal, que tinha como receita o combate à inflação, crescimento econômico e reformas sociais como reforma agrária. Foi marcado também pelo terror das elites e melhorias no campo social. Portanto, seu governo foi chamado de comunista, pois já apelou pelo viés populista. O jogo terminou empatado, cada um recebeu 25 pontos, logo cada um vai receber R$25. Aê! Ninguém merecia receber nada, né? Devido à vergonha que vocês fizeram passar em plena cadeia nacional. Mas tá aqui, R$25, 10, Só isso fazia. 20, 30. Continua com mais. Você, 10, 20, 25. Você não precisa me contar. Vamos agora para o De Frente com Amparo, onde estamos recebendo nossos queridos convidados, a nossa historiadora Carla Marinha, a nossa embaixatriz do consulado americano Michele Ross, e o nosso economista Lucas Dola. O jogo funciona da seguinte maneira. Nós vamos receber perguntas enviadas via internet, SMS, WhatsApp, telefone, e tais perguntas serão destinadas para os nossos convidados e vão tentar sanar as dúvidas do pessoal. Lembrando que tais dúvidas são do primeiro governo de Vargas até o governo de João Goulart. Vamos lá, a primeira pergunta é da senhorita Cremilda dos Santos, que vem lá de Ipetum. A pergunta é a seguinte: qual a principal característica do Estado Novo na economia? Quem quer responder? Aê, pô, vamos lá, Lucas Dola, fica à vontade.
desigualdade? Bem, é assim, o Estado Novo, governo de Vargas de 1937 a 1945, ele era um governo nacional desenvolvimentista. Esse modelo de governo, economia, favorecia um surto industrial e industrializador brasileiro, como, por exemplo, a criação da primeira siderúrgica brasileira em 1941. Ok? Eu gostaria de falar uma coisa, porque eu acho que é importante salientar para o pessoal de casa também, que Vargas, ele acabou adquirindo alguns inimigos políticos, com todos esses ideais, os ideais desenvolvimentistas, e também o fato dele dar um maior, vamos dizer assim, encaminhamento para as questões trabalhistas, porque as elites, elas não ficaram satisfeitas em ter que se submeter a essas ações populares. Eu acho que isso responde a sua dúvida, Clemilda. Palmas para a resposta. Aê! Agora vamos receber uma pergunta por telefone. É isso mesmo, produção? Tá correto? Tudo pronto? Pode soltar a pergunta. Cadê, produção? Pode soltar a pergunta. Oxi. Aqui sou eu, Marivânia de Ribeira do Amparo. Eu te amo, Amparo Santos. Assisto o seu programa todo domingo. A minha dúvida é a seguinte: como foi o populismo no governo Vargas? Obrigado, querida. Quem pode responder essa pergunta? Eu gostaria de falar acerca desse assunto, porque nós historiadores a gente até conversa muito sobre isso, porque esse termo, populismo, ele é utilizado muitas vezes de uma forma muito pejorativa, a gente diz assim, porque significava mais aquela massa que estaria alienada e aquele chefe, aquele autoritário conseguiria manipular essas massas. E não é isso que acontece, porque se a gente parar para poder ver na história o que realmente acontece, não é uma massa alienada, entendeu? Então a gente às vezes não pode utilizar isso, porque nos anos 30, 40, com a urbanização, essas pessoas começaram a querer se reivindicar, houve a industrialização, o crescimento da população, então agora as elites não podem tratar apenas como um caso de polícia, o que ocorria. Deve sim ter o atendimento das questões sociais, e foi isso que Vargas fez. Muito obrigado, Carla Marinha. Perfeita a sua resposta. E agora vamos para uma pergunta por e-mail. Uma pergunta moderna, vem de uma DJ, a DJ Anne. A pergunta é a seguinte: qual as relações dos Estados Unidos com o Brasil no governo Dutra? Eu vi Michele Ross querendo responder. Bem, pode-se dizer que o Brasil mantinha relações especiais com os Estados Unidos. O Brasil se mostrou fiel aliado ao colaborar com as iniciativas americanas para a América Latina. Além do mais, o país perseguia o comunismo e os comunistas. Os Estados Unidos, por sua vez, amparavam os programas de industrialização do Brasil. Todavia, com o término da Segunda Guerra, os capitais norte-americanos se direcionaram para a reconstrução da Europa, restando apenas para o Brasil conselhos e sugestões. A partir de então, para os Estados Unidos, o Brasil deveria amparar-se em seus recursos internos, mesmo que não descartassem a possibilidade de estudar medidas tendentes a estimular o fluxo de capital externo. Para a América Latina, restaram, quando muito, sugestões e conselhos, baseados no receituário da internalização da economia mundial. Essas receitas reforçavam os privilégios dos poderosos, nacionais e estrangeiros. Veja só, depois dessa resposta completa, a Didiane não vai ter mais nenhuma dúvida, não é, DJ? Bom, e como o nosso programa é atualizado, vamos às perguntas pelo WhatsApp. E olha só, a pergunta é do senhor Pires. Pires interroga o seguinte: qual foi a posição de Dutra no aspecto econômico? Que dúvida importante. Lucas, Nova pode responder? O Brasil acumulou muito dinheiro dos anos de guerra, sempre formado por libras esterlinas, por moedas inconversíveis, por ouro depositado nos Estados Unidos.
As reservas que podiam ser convertidas, que eram dólares, não eram muito significativas, o que criava problemas para o saldo de pagamento. Além disso, comprometido com políticas dos Estados Unidos, Dutra estabeleceu uma postura econômica liberal de câmbio, com a esperança de captações expressivas, permitindo assim saída significativa de capital. Com isso, Dutra conseguiu deixar o país sem dívida, sendo que estava com saldo no começo do governo. Excelente, senhor Lucas, ótima resposta. E vamos agora às nossas perguntas ao vivo. A pergunta vem de Maria Zangada, de Ribeirão Preto. Pergunta importante, vai direto para a nossa representante consulado americano. Bem, a influência dos Estados Unidos no segundo governo de Vargas foi mínima, mesmo que alguns desejassem o estreitamento de laços econômicos e políticos do país. Vargas ansiava a industrialização do Brasil sob o amparo do Estado e, por isso, criou medidas de restrição ao capital estrangeiro, sobretudo ao norte-americano, restringindo as remessas de lucro ao exterior e dificultando, assim, a atuação das multinacionais. É importante, né, que a gente vê que as pessoas elas querem saber, né, como era essa relação dos Estados Unidos com os governos daquela época. Só que eu acredito que os textos não tratam tão bem assim. Tem até um texto, né, do professor titular de História do Brasil pelo FRJ, o Carlos Fico, que ele fala um pouco, né, sobre o contexto da Guerra Fria, o Brasil no contexto da Guerra Fria. Só que não há um embasamento assim, fora do campo econômico, assim, como era o campo político. Então, eu acho que as pessoas desejam saber isso e isso deveria ser mais tratado. Inclusive, eu acho que cabe a nós, historiadores, né, a gente aprender a tratar um pouco mais isso. Mostrar para as pessoas, mostrar para a população, já que elas querem saber, porque a gente tem que saber, né, a história do nosso país envolvido com, nas guerras, em todos esses períodos. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente, né, como historiador, deve se embasar mais nessa questão. É isso. Profunda essa problematização feita por Carla Marinha, muito obrigado. E agora vamos para a próxima pergunta enviada via WhatsApp. Olha só, a pergunta vem do interior da Paraíba, da cidade de Pirituba, é do senhor João Eusébio, que pergunta o seguinte: o que há de similar e de distinto entre o segundo governo Vargas e o governo de JK? Será que Lucas Dola pode responder essa pergunta? Olha, eu não sou tão bom em história, mas se eu fizer algo errado, minha querida companheira Carla Marinha me corrige. Veja bem, tanto no governo de Vargas, no seu governo democrático, quanto o JK, criaram mecanismos capazes de promover a aceleração da industrialização do país. Desta forma, ambos conseguiram mobilizar as retóricas nacionalistas, já que se tratava de desenvolver o país. Todavia, enquanto Vargas propunha a centralidade do Estado no processo de industrialização, o projeto Juscelino ele estabelecia um enfoque em novas articulações para acrescentar o capital estrangeiro. Com isso, houveram medidas de incentivos aos capitais privados internacionais, radicalizando o desenvolvimento do país. Está perfeita a resposta. Sintonia perfeita entre esses dois. Acho que nos bastidores vai até rolar alguma coisa. Mas continuando o nosso programa, vamos ter outra pergunta ao vivo, vindo do Silvino, que nome feio. Silvino Oliveira, de Recife. Vamos lá, próxima pergunta. Pode soltar, produção? Bom, pessoal, agora eu quero uma resposta brilhante. Qual o objetivo da Operação Pan-Americana? Ok, muito obrigado. Você pode responder, Carla Marinha? Posso sim. O objetivo, que era implícito, era, na verdade, extrair capitais públicos norte-americanos. Entretanto, o resultado disso foram apenas algumas iniciativas de cooperação técnica. E o mais importante foi a fundação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi criado em 1959, na qual os Estados Unidos não conseguiram impedir, né? Mas é importante deixar claro que a Operação Pan-Americana trouxe dividendos políticos, derivados da generalizada insatisfação que havia das imposições norte-americanas para a América Latina. Acredito que seja bem isso.
Cabe acrescentar que as preocupações dos Estados Unidos estavam voltadas para a Europa, ou melhor dizendo, a preocupação com a América Latina se restringia aos problemas do anticomunismo, da estratégia de segurança e de manter a área preservada sob influência exclusiva dos Estados Unidos. É por este motivo que não é de se estranhar a mudança na posição norte-americana quando Cuba estabelece o regime socialista. O governo norte-americano transitou rapidamente de pouco caso para o programa de ajuda externa, que teve início no governo de Jânio. Oi, Amparo Santos. Eu gostaria de saber qual foi a influência dos Estados Unidos no segundo mandato de Vargas. Desde já, agradecida. Obrigado, meninas, pelas respostas belíssimas. Bom, e agora vamos para a próxima pergunta que foi enviada via e-mail. A pergunta é do senhor Boris Faustonato, de Boquira, Bahia, que pergunta o seguinte: de que forma ocorreu o desenvolvimento de setores básicos e do ramo de bens de produção do governo de JK? Quem pode responder? Quem pode responder? Será que a Marinha pode? O desenvolvimento nesses setores foram baseados no capital estrangeiro. Temos que lembrar o contexto histórico-político mundial que o governo de JK estava inserido. Havia uma competição entre a Europa e os Estados Unidos sobre o mercado latino-americano. Havia principalmente duas potências envolvidas tecnologicamente e com equacionamentos financeiros atualizados, que era Japão e Alemanha, prontas para entrar na disputa. Desta forma, no governo de JK, a importância de equipamentos foi financiar o endividamento externo. Isto fez com que o Estado fosse um mero manipulador de incentivos fiscais para favorecer o novo setor industrial, que seria o automobilístico e os outros bens de consumo duráveis. Muito bem, Carla Marinha, resposta perfeita. E agora vamos para outra pergunta via e-mail. Essa pergunta é do senhor Vicente Costa, do Acre, e ele pergunta o seguinte: de que forma a posição política internacional autônoma do Brasil, no governo de Jânio Quadros, influenciou em suas relações e na economia do país? Quem pode responder essa? Será que a senhorita Michele Lois poderia responder? Claro. Bem, digamos que a adoção de uma política externa independente adotada por Jânio foi uma tentativa inocente, apesar de louvável, da enunciação autônoma da voz brasileira no cenário internacional. Jânio queria ultrapassar a esfera do restrito subsistema americano liderado pelos Estados Unidos. O Brasil tomou posição, por exemplo, em relação ao relacionamento diplomático com os países socialistas, e o Brasil passou a ansiar o delineamento de princípios importantes, como a autodeterminação dos povos. Ótima resposta, Michele Lois. E agora vamos para a próxima pergunta, que é enviada via WhatsApp. Ela é do pós-doutor em música Espinosa Leite, que até mandou a foto do seu pós-doutorado, mas isso não é necessário. Então vamos para a pergunta, que é o seguinte: o que houve no governo de João Goulart que impulsionou o terror das elites? Será que Lucas Dola poderia responder essa pergunta? Sim, no governo de João Goulart houve alguns elementos chaves contribuintes para uma crise do ponto de vista de uma classe dominante. Jango queria conciliar o combate à inflação, crescimento econômico e reformas sociais, como uma política de planejamento, mais conhecida como Plano Trienal. Só pelo fato de trazer elementos de reforma agrária, Jango já foi considerado até comunista. Outro fator fundamental era que o povo não se deixava mais controlar pelo trabalhismo, surgindo assim grupos políticos diferentes, como por exemplo a atuação das Ligas Camponesas criadas em 1955. Ok? Com essa resposta brilhante, nós vamos terminar o nosso programa de hoje. Mas antes é necessário que haja uma reflexão sobre o momento histórico que foi vivenciado no nosso país. Tal momento que terminou com o estabelecimento do golpe civil militar de 64. Esse golpe foi o responsável para o fim do desenvolvimento autônomo que o Brasil estava vendo. Foi o fim do nacionalismo, do pleno desenvolvimento. Termina o nosso quadro e termina também o nosso programa do Amparo Santos aqui no IFBA. Porém, a gente volta na próxima semana. E agora vocês vão ficar com Na Praia com Gabi.